tarde a todos, agradeço pela sessão. Se não houver objeção, fica aprovada a ata da sessão. Fica adiado o 4 da pauta e o número 2 para a próxima sessão. Não foi possível fazer o voto. Pedido de vista, continuação de julgamento. É o número 1 da pauta. Na sessão passada, eu, como relator, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento por falta de certidão da intimação do agravante de decisão. A doutora Helena pediu vista, o advogado Guilmar aguarda com a palavra. Sim, senhor presidente. Egrégia Câmara. Os agravados pretendem, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da ausência de peça obrigatória, que é a certidão de intimação. Após detida análise dos autos, peço vênia ao ilustre relator para discordar do posicionamento por ele adotado em seu voto. O artigo 525.1 do CPC preceitua que o agravo de instrumento será obrigatoriamente instruído com cópia da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados agravante e do agravado. Nesse aspecto, consigo não desconhecer que o colendo do STJ, no julgamento do RESP 140.935 de Santa Catarina, submetido ao rito dos recursos repetitivos, admitiu a flexibilização do texto legal para se conhecer do agravo, mesmo ausente a certidão de intimação, desde que sua tempestividade pudesse ser aferida por outros elementos constantes dos autos. A propósito, eu coleciono um julgado, que é um pouquinho grande, extenso, do ministro Sidney Benetti, que eu vou poupá-los da leitura. Ocorre que, no caso concreto, o agravante não juntou ao instrumento qualquer elemento capaz de demonstrar a tempestividade do agravo. Não há dúvida de que o recurso foi instruído de maneira deficiente. Nesse tocante, é pacífico o entendimento do colendo do STJ quanto a esse ônus do agravante, que é da correta formação do instrumento, sob pena de estando ausentes peças de translados obrigatórios para não ser conhecido o agravo, por desatendimento do requisito de sua regularidade formal. Aí eu coleciono mais uns 2 aqui nesse sentido, votos lá do STJ, e continuo. Oportuno lembrar que não cabe ao julgador suprir a eventual omissão do agravante na formação do instrumento, adotando diligência para aferir a tempestividade recursal. Aí coloco um outro julgado. Aí deixo de poupá-los para ler. Do mesmo modo, mostra-se inviável a determinação de suprimento da ausência de peça obrigatória por meio da intimação do agravante, em razão da preclusão consumativa, operada no momento da interposição recursal. Nesse sentido também, eu junto um outro julgado. Aí continuo. Nem mesmo a circunstância de constar a data de publicação da decisão agravada nas informações prestadas pelo juízo singular socorre ao agravante, por se tratar de documento superveniente ao momento de comprovação da regularidade formal. Nesse contexto, o presente agravo somente poderia ser conhecido se manifesta a sua tempestividade, isto é, caso ele tivesse sido interposto nos 10 dias subsequentes à aprovação da decisão agravada, o que não ocorreu. De se notar que a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela é datada de 29 de junho de 2015. Em 8 de setembro de 2015, o agravante impôs embargo de declaração, folhas tais, julgado em 12 de 8, folhas tais. E o presente agravo somente foi interposto em 26 de agosto de 2015, folhas 2 do TJ. Como se vê, impossível presumir a tempestividade do recurso, porquanto interposto após os 10 dias subsequentes à aprovação da decisão dos embargos de declaração. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas ante todo esse exposto, eu acolho a preliminar suscitada e não conheço do recurso, até para manter coerência com as demais decisões que eu já tomei neste tribunal. É como voto. Eu só quero esclarecer o seguinte, até o advogado esteve lá falando comigo sobre essa preliminar, e de fato, não compete ao julgador diligenciar para
verificar a tempestividade, com certeza, isso não. Acontece que nesse caso tem uma particularidade. Ele indicou a página do Diário da Justiça onde estava a decisão. Não trouxe cópia desse documento, é verdade, mas indicou. E foi feita uma consulta no sistema público, qualquer um pode consultar e realmente constatou. Agora, realmente ele não trouxe a cópia dessa publicação do Diário da Justiça, mas indicou na petição. Por essa razão que nós, então, acolhemos e rejeitamos, porque está realmente tempestiva a interposição. Agora, fica para o desembargador Guiomar decidir. Como voto, desembargador Guiomar, essa presidente, a certidão, embora não tenha certidão, mas eu entendo o seguinte: se puder aferir a tempestividade por outros meios idôneos, e pelo que Vossa Excelência fala, e acho que a posição predominante até então é na orientação do... exatamente. O novo Código de Processo projetado, espero que entre em vigor, ele fala certidão ou outro meio idôneo capaz de possibilitar a aferição. Esse outro meio idôneo seria qualquer um outro meio idôneo que pudesse, ou que possa, levar a gente a aferir a tempestividade. Vossa Excelência diz que ele indicou a data e a página do diário eletrônico, mas indica a página e a data do diário eletrônico. Eu acho o seguinte: a indicação é de uma fonte do próprio tribunal, e, de certo modo, idônea. Eu acho que se a fonte é idônea, eu acho que, não vejo, assim, sinceramente. Pela ordem. Só porque não existe documento. A fonte indicada é exatamente o diário eletrônico do Tribunal de Justiça. A fonte... Eu tenho uma tendência de ser um pouco mais liberal e vou acompanhar o eminente relator, porque há a indicação da data e do diário oficial cujo veículo, em cuja página acha publicada a decisão. Então eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. A preliminar foi rejeitada. A segunda preliminar que está servindo aqui é de não conhecimento do agravo por descumprimento do 526. A agravada expressa São Luís reconhece que o espólio agravante informou ao juízo sobre a interposição do agravo, mas diz que o fez a destempo, porque o recurso foi interposto no dia 26 de 2015 e a petição de informação da interposição só foi protocolizada no dia 31 de 8 de 2015, sendo que, segundo a expressa São Luís, o prazo de 3 dias se findou no dia 28 de 8 de 2015. Segundo ela, o entendimento do STJ é de que o prazo de 3 dias, instituído pelo artigo 16, começa a fluir a partir do dia em que foi efetivamente interposto o recurso. E este já é computado como dia 1 do prazo para cumprimento daquele comando legal. De fato, digo eu, o STJ tem entendimento sedimentado de que, aspas, o termo inicial de contagem do prazo para o agravante comunicar o juízo da decisão ocorrida sobre a interposição do agravo é a data de seu protocolo na instância de claim. Fecha aspas, aí eu cito aqui o julgado. Mas, nos termos do artigo 184 do Código de Processo Civil, salvo expressa disposição em contrário, o que não ocorre no caso do artigo 526, os prazos são computados com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Dias a qual não computado, é a regra latina que se aplica nesses casos. Eu cito aqui 3 acordos do STJ nesse sentido, desculpa, um do STJ e um do desembargador Carlos Alberto, 2 aqui, um do desembargador Carlos Alberto e um do Márcio Vidal. Isso quer dizer que, como o agravo foi interposto no dia 26 de 8, quinta-feira,
o primeiro dia do prazo do 526 correspondia ao dia útil subsequente, ou seja, 27. Lá foi quarta-feira. 27, quinta-feira. E o último dia do prazo caiu no dia 29, sábado. Como o prazo findou-se em dia não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, justamente o dia 31/8, a segunda-feira, em que a Expresso São Luís admite ter protocolizado a petição de informação da deposição. Não há a falar, pois, em descumprimento do 526, pelo que repilo a preliminar. É como voto. Como vota o desembargador Guiomar. Estou de acordo. De acordo, doutora Helena. Eu estou de acordo com Vossa Excelência que uma vez que eu peguei o processo para analisar a primeira preliminar, eu já aproveitei, vi todas as preliminares e cheguei à mesma conclusão, né, que o dia qual, o dia do protocolo aqui, que é 26, terminaria dia 29, sábado, então prorrogou-se o dia útil, segunda-feira, que foi dia 31, né, e nesse dia que é o dia do protocolo. Então, eu também rejeito a preliminar do artigo 526. Arguição rejeitada. Preliminar de não conhecimento do agravo por falta de indicação de um dos réus como agravado. O artigo 527 do CPC dispõe que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente através de petição com o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Em atenção a esse comando legal, o espólio recorrente informou na petição de deposição do agravo os nomes e endereços de todos os advogados agravados. Disse que, representando a ação Luiz, figurava o advogado Florentino Luiz Ferreira, o AB tal. Aí eu cito todo mundo aqui. Com escritório na rua tal, setor sul, Goiânia. E que, patrocinando a agravada Aviação Chavante, constavam os advogados Marco Antônio Mundim, lá de Brasília, Jefferson Roberto Disconzi de Sá, Goiás, Thaisa Tormini Mundim, Rio de Janeiro, e Adriano Ferreira Guimarães, Goiás. Todos com escritório profissional localizado na rua Dona Gercinda Borges Teixeira, setor central também de Goiânia. Quanto realmente não tenha dito expressamente na petição de deposição recursal, o documento que foi adequado mostra que os mesmos advogados constituídos pela Aviação Chavante também o foram pelo réu agravado José Eduardo Pena. E estes, como visto, foram efetivamente indicados na petição de interposição recursal. O Código de Processo Civil não exige do recorrente que indique precisamente o nome de todas as partes que figuram no polo processual diverso da ação. Tanto é, como bem sabemos, é comum e razoável a utilização da expressão "e outros". Mas essa medida não é obrigatória. A sua falta não implica e não pode portar o não conhecimento do recurso. O que a lei processual impõe ao recorrente é o dever de indicar corretamente o nome e o endereço de todos os advogados constantes do processo. É o 524, inciso 3, o que foi feito pelo agravante. Ademais, essa exigência legal tem por motivação a possibilidade do exercício do direito de defesa pelas partes recorridas. E só pode ser negado conhecimento ao recurso se esse impedir o efetivo exercício desse sacrossanto direito pelos recorridos, o que não acontece nos autos. Inclusive porque, apesar de não apontar expressamente como agravado, José Eduardo Pena apresentou contrarrazões de forma tempestiva, justamente porque seus advogados foram intimados para fazê-lo, pois indicados na petição inicial. Por fim, ainda que assim não fosse, o que se admite, apenas para argumentar, o espólio agravante instrui o recurso com cópia integral dos autos de origem, que conta com todas as procurações e subestabelecimentos já juntados em primeiro grau, de modo que não se pode cogitar prejuízo aos recorridos. Portanto, não havendo falar e não conhecimento por essa hipótese, rejeito também essa preliminar. Mas, doutor Guilmar, como vota? Doutora Helena? Também analisei essa preliminar, aproveitei, já analisei, né? Realmente, esse José Eduardo Pena, ele é representado pelo mesmo advogado da Aviação Chavante. E ele veio aos autos e também, espontaneamente, ele apresentou contraminuta, não alegou nenhuma nulidade. E como ela constitui mera irregularidade em questões de agravo, né? Então eu também rejeito a preliminar. Mérito do recurso. Leitura dos autos revela que todas as afirmações do agravante sobre as alterações contratuais das empresas de Aviação Chavante e Expresso Satélite Norte são verossímeis.
Também o são as alegações de que não constam a assinatura do inventariante do espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior na alteração contratual que alijou o seu titular do quadro de administradores da empresa Aviação Chavante, conforme se vê do documento de folha 5760. Antes dessa alteração, o contrato social da empresa Aviação Chavante dispõe o seguinte, aí eu faço aqui a cópia, eu tiro e colo, certo? O próprio contrato para não haver dúvida. Ou seja, o contrato social previa a necessidade imperativa de que Geraldo assinasse juntamente com Abadio, não sei se é Abadio ou Abadio, pai, ou Humberto, nos casos elencados nas alíneas da cláusula 7ª da 30ª alteração contratual. Mesmo após a retirada praticamente coercitiva de Geraldo da administração da empresa, ainda assim não foram conferidos poderes para os administradores venderem cotas sociais de outra empresa detida pela Aviação Chavante. Se não, vejamos. Aí eu transcrevo também, tiro do contrato, copio, tiro uma foto e ponho no voto a cláusula 7ª que diz exatamente isso. Aparentemente, Humberto, na qualidade de administrador da Aviação Chavante, realmente não poderia ter vendido as mais de 3 milhões de cotas sociais a ela pertencentes, sobre o capital social da empresa Express Satélite Norte. Aliás, a desagravada indeferiu o pedido sem adentrar a questão sob o seguinte fundamento. Diz o juiz, quanto ao pedido de tutela antecipada, temo que este também não merece acolhimento. É que, enquanto o pleito de tutela antecipada se refere a uma pretensa declaração de nulidade e ineficácia da cessão de cotas que culminou com a transferência da integralidade das cotas de capital social pertencente à Aviação Chavante, o pedido principal desta ação é a dissolução parcial da referida empresa e a apuração dos haveres que lhe cabe. Olha só a falta de pertinência temática. Ou seja, o pedido formulado em sede de tutela antecipada é manifestamente diferente, ou seja, não tem pertinência temática. Um pedido constante da inicial, já que não tem por desiderato garantir de plano o que só se alcançaria em eventual sentença favorável, mas sim obter certificação de direito diverso do que rendeu ensejo à propositura da presente ação. Isso é o juiz dizendo. Anote-se, como observação, que a finalidade do autor pode ser buscada por meio de ação que visa invalidar a cessão de cotas já realizada e o restabelecimento do estado quo ante. Portanto, indefere. Isso foi o juiz que disse. Aí eu volto. E, após apreciar os tais embargos de declaração, a decisão foi complementada nos seguintes termos, diz o juiz. Como moção dos autos, observe que a adesão de folhas àquela outra, de fato foi omissa, visto que não houve análise do pedido de folhas tais sob o enfoque da providência de natureza cautelar, mas pelo qual passa-se a apreciação desse pedido. Da análise do petitório de folhas tais, verifica-se que a parte autora, ora embargante, requereu de forma alternativa, em caráter cautelar, a declaração de nulidade e ineficácia da cessão de cotas do capital social da empresa Express Satélite Norte pela empresa Aviação Chavante, restabelecendo o status quo ante, em que era a acionista majoritária daquela. Foi de 3 milhões e pouco de cotas. É certo que a tutela cautelar tem por... Agora o juiz está analisando sob o enfoque da cautela e não do 273. É certo que a tutela cautelar tem por objetivo assegurar a eficácia de um direito, ou seja, garantir a futura efetividade da tutela definitiva, satisfativa, e não conferir eficácia imediata à tutela definitiva. Todavia, a pretensão da parte autora no pedido de folhas tais, qual seja o desfazimento da cessão de cotas, possui caráter definitivo, não podendo ser tutelado pela via cautelar. Frise-se que a finalidade do requerente pode ser buscada por meio de ação própria que tenha por desiderado invalidar a cessão de cotas já realizada e o restabelecimento do status quo ante, não sendo possível tal medida no bojo do presente efeito. Portanto, repeliu, rechaçou. Aí volto eu a dizer. Conquanto tenha razão o meritíssimo juiz quando diz que o pedido contido na ação principal é a dissolução parcial da empresa Aviação Chavante, quando o espólio agravante pede a antecipação da tutela para declarar a nulidade e ineficácia da cessão das cotas de capital social da empresa Express Satélite Norte pela Aviação Chavante, restabelecendo o status quo ante em que a segunda empresa, Chavante, era acionista majoritária da Satélite, ele não pretende obter certificação de direito diverso do que rendeu ensejo à proposta da presente ação.
Pelo contrário, visa assegurar a manutenção do patrimônio da empresa Aviação Chavante em situação condizente com aquele em que este se encontrava quando do ajuizamento da ação de solução parcial. Ou seja, pretende impedir a dilapidação do patrimônio social que arcará com os haveres a serem apurados. E se isso não for alcançável em sede de antecipação da tutela, certamente o é no poder geral de cautela do juiz. Tanto é verdade que, mesmo indeferindo o pedido de antecipação da tutela pelo espólio, o juiz determinou o seguinte, aspas, em atenção ao poder geral de cautela e visando resguardar os interesses da parte, determino a não realização de qualquer transferência ou outras negociações envolvendo as cotas da empresa Aviação Chavante até o deslize da apresentação, nos termos do 798 do CPC, sob pena de crime de obediência. Ainda que se admitisse que Humberto, na condição de administrador da Chavante, tivesse poderes para realizar essa venda das cotas sociais, ainda assim seria possível e aconselhável o deferimento do pedido formulado pelo espólio. Ao que parece, e digo apenas por se tratar de momento processual, antecipação de tutela, em que não é possível exercer juízo de certeza, estamos diante de verdadeira fraude legis. Porque o preceito legal contido no artigo 1031 do Código Civil, que estabelece que, em caso de dissolução parcial da sociedade, o valor da cota do sócio retirante será liquidada proporcionalmente à situação patrimonial à data da dissolução, restou fraudado. E fraudar é, precisamente, frustrar. Aqui eu cito um dicionário jurídico. A propósito da fraude legis, Alvino Lima ensina. Inúmeros são os meios do processo em que se alcança, se lança mão aos infratores das normas jurídicas a fim de subtrair ao seu império a sanção que lhes são impostas no caso de transgressão. Esses meios do processo são de violação direta pura e simples, sem rodeios ou subterfúgio, as formas mais sutis, disfarçadas, ocultas e mascaradas, adrede preparadas de maneira a dificultar a aplicação da lei e, consequentemente, subtrair o infrator à sanção legal. Agem contra a lei os que a violam abertamente, de forma quase brutal, na expressão de Ferrara. Auge infraudem legis, plural, os que frustram a sua aplicação, procurando atingir, por via indireta, o mesmo resultado material contido no preceito proibitivo. Aí eu cito aqui. Aí eu cito o nosso querido Francisco Cavalcante Ponce de Miranda, também nesse mesmo sentido, do trabalho privado. Em resposta ao pedido de declaração de nulidade, a Aviação Chavante, representada por Humberto, disse apenas que as vendas das cotas sociais da empresa Expresso Satélite Norte para Abadio Neto e Maria Clara não trouxe prejuízo para o espólio de Geraldo, porque é ocorrido de forma onerosa, mediante preço certo e ajustado, e que isso não ocorreu no intuito de fraudar, mas para que as empresas Aviação Chavante e Satélite Norte pudessem participar de licitação de linhas de ônibus. Esses argumentos, todavia, não afastam a conclusão de que existiu prejuízo. Primeiro porque, repito, o preceito legal contido no 1031 do Código Civil restou frustrado. E, em segundo lugar, além de altamente duvidosa a veracidade da alegação de que a alienação das cotas para os filhos de Humberto tenha sido dada de forma onerosa e a preço justo e ajustado, não há mínima informação sobre o valor do preço, forma de pagamento, garantias, nada, exclamação. Ressalve-se que tratamos de mais de 3 milhões de cotas sociais a preço unitário de R$1. Admito, pois, com respeito a quem pensa o contrário, certo? Respeito a quem pensa o contrário. Admito, pois, a verossimilhança das alegações autorais e a imperativa necessidade de intervenção judicial no caso, ou seja, admito que estão preenchidos os requisitos necessários à antecipação da tutela instituído pelo 270 CPC. Todavia, como o pedido de folhas tais, no pedido de folhas tais, o espólio pediu o restabelecimento do status quo ante, em que a Aviação Chavante era acionista majoritária da Expresso Norte, não é possível a modificação do quadro para além da 14ª alteração contratada pela empresa. Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para, confirmando integralmente a decisão de folhas tais, deferir parcialmente essa decisão de folhas tais, foi a decisão que eu, quando recebi o agravo, suspendi, aquela do 527.3. Deferir parcialmente o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos de todas as alterações do contrato social da empresa de Satélite Norte Limitada a partir da 14ª
a alteração contratual ocorrida do dia 20 de 8 de 2012 até o julgamento definitivo da demanda, em que o meritíssimo juiz sentenciante declarará ou não a nulidade dessas alterações contratuais, bem como para, ratificando a ordem do juízo singular, proibir a realização de qualquer transferência ou outras negociações envolvendo as cotas da aviação chavante, até o deslime da presente ação, nos termos do 798, sob pena de desobediência. Notifique-se à Junta Comercial do Estado de Goiás, bem como os demais envolvidos, quais sejam Humberto Pereira da Cruz Cardoso, Abadio Pereira Cardoso Neto, Maria Clara de Moraes Cardoso, Fogica, os três nos endereços declinados no documento de folhas tais, qual seja a Rua Tal, lá em Goiânia. Custas pelas agravadas é como voto. Como vota o desembargador Guiomar Pereira. Guiomar Teodoro Bosta. Não exige calção. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência no sentido de deferir a medida pleiteada, só que eu faço recomendando que se preste, em segundo lugar, a caução correspondente, que delega ao juiz de primeiro grau para tomá-la. Certo. Como vota a doutora Helena? Ele acha que deve ter caução, uma caução. Mas a questão é de cotas sociais, acho que a caução não é necessária, não é? Teve alteração para terceiros? Mas a decisão dele foi no sentido para manter, ele não revogou a venda. Ele só disse o seguinte, não pode continuar vendendo, né? Continuar? Não, é que ele está, na verdade, ele está mantendo só até a alteração dessa. Se estiver para frente, essa aí está cancelada na decisão. Essa é a minha questão. Não, eu já li. Então, se não tiver, estou de acordo. Não, eu já li o revista. Eu vou acompanhar Vossa Excelência, despedindo o Vênia, desembargador Guiomar. Eu quero dizer que a invocação de caução é só para as eventuais situações jurídicas decorrentes das alterações que Vossa Excelência suspende por força da decisão recorrida. Então, a conclusão é o seguinte, a unanimidade é prover... Unanimidade. Não, apenas eu vou ressaltar os desembargadores de caução, mas quanto a... Todos acompanham o voto, a exceção da caução. Eu não sei. Prover o recurso, tendo o eminente primeiro vogal exigido a questão de caução do que ficou vencido. Tá? Guiomar? Só dois, não, só mais Não, mas aí fica o registro, está ótimo. Doutor Guiomar, agradecemos muito a sua participação. Não? Tem mais uma? Agora que está começando os dois dele. Ah, desculpa. Agora vai lançar os dois dele. Ela diz aqui. Bom, aqui nós temos um pedido de preferência, que é o 5 da pauta. É o 33.670/2015, agravo de instrumento. Esse aqui é agravo de instrumento, é cumprimento de sentença de procedência de pedido indenizatório. Pedido de extensão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada aos sócios que se retiraram do quadro societário após a aprovação da sentença condenatória. Possibilidade. Decisão reformada, recurso provido. É possível a extensão da desconsideração aos ex-sócios se estes se retiraram do quadro após a operação da condenatória exequenta. Artigo 1032 do Código Civil. Estou de acordo. De acordo. Recurso, então, é provido. Desembargador Guiomar, o último é o 8 da pauta, que é o agravo de instrumento 79448/2015, José Alberto Villanova, AF e outros contra o HSBC. Cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, expurgos inflacionários, aquele até mais inflacionário, meu Deus do céu. Necessidade de liquidação da sentença genérica, complexidade dos cálculos, decisão mantida. Mandou fazer a liquidação, o recurso é contra isso, eu estou mantendo a decisão para fazer a liquidação. Com o voto, desembargador. De acordo. De acordo.
É o doutor Dirceu. Não. Estou impedida. Como voto, desembargador Dirceu? Desprovido 8. Eu acho que não precisa, mas adequível voto ao Superior Tribunal de Justiça. Sustentação oral. Agora, continuando, é o 21 da pauta, com sustentação oral. É o recurso de apelação civil 30.016, apelante José Simões Ribeiro e apelante Posto Bonfim LTDA. Apelação interposta por José Simões Ribeiro contra a sentença juiz da segunda vara Jaciara, que numa ação monitória ajuizada contra o apelante também contra Eli Aparecido Rezende, pela empresa Posto Bonfim, julgou parcialmente procedendo o pedido para converter, aspas, os documentos que não foram objeto do pedido contraposto no feito 2090 da comarca de Goiânia em títulos executivos, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e advocatícios, que fixou em 15%. O apelante suscita preliminar de prescrição com base no 206, inciso 8º, para 300 do Código Civil. Afirma que a sentença anula a falta de fundamentação, já que não enfrentou as questões suscitadas na contestação, especificamente no que diz respeito à inexistência de prova hábil à comprovação do crédito. Pede, assim, o provimento do recurso para que a reforma da sentença seja julgada improcedente. Apelada por contra razões, combatendo pontualmente, etc., é o relatório. Concedo a palavra ao advogado Dimas Simão, é isso? Isso. Doutor Dimas Simão, para sustentar oralmente pelo apelante, não é isso? Positivo, excelência. Então, com a palavra pelo prazo regimental. Bom, muito boa tarde, senhor presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador, senhor procurador de justiça, servidores e demais colegas advogados. Eu peço a atenção de vossas excelências, a minha intervenção será muito rápida. Será apenas pontuando um ponto principal do julgamento. Pois muito bem, falando em nome do apelante, a causa é muito singela, uma ação monitória com base em notas promissórias. Uma coisa muito simples. Apresentei alguns memoriais, mas a folhas 20 e 24, vossas excelências podem perceber cópia dessas notas promissórias. Houve a condenação no juízo de piso, e com toda a vênia nós pedimos a atenção de suas excelências para o fato de que, das 13 notas promissórias que estão juntadas ao processo, nenhuma delas foi assinada pelo apelante. Para mais, excelências, dessas 13 notas promissórias, 3 delas encontram-se sem assinatura. Então vejam, e já encerro a minha intervenção, não há como proceder, com o devido respeito e vênia, a procedência de uma ação monitória que exige, nos termos do processo, do Código de Processo Civil, aspas, prova escrita, não há como, com a devida vênia, repito, considerar competentes, a título de prova escrita, notas promissórias que, a uma, não foram assinadas pelo apelante, e a duas, das 13 notas promissórias, 3 encontram-se sem assinatura alguma. De maneira que, ao que encerro, peço a procedência do presente apelo para que, revisitando a respeitabilíssima decisão ora guerreada, seja julgado improcedente a ação monitória. Agradeço a atenção de suas excelências, bom trabalho, boa tarde.
É quinquenal o prazo prescricional para a monitória fundada em nosso promissório, no termo do artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil, não sendo possível aplicação à ação monitória fundada na promissória sem força executiva, o prazo prescricional do 206, parágrafo 3º, 8º, porque esse dispositivo expressamente se restringe sua incidência à pretensão para obter o pagamento de título de crédito, ressalvadas as disposições de lei especial. No caso, além de não se tratar de natureza cambial, o prazo para execução de crédito estampado na promissória já prescrita é regulado por norma especial. No caso, a Lei Uniforme de Genebra, artigos 34, 70 e 37. Cita aqui um julgado do STJ, ministro Marco Aurélio Belize, e continuo. A contagem do prazo para a monitória, com base em promissória não dotada de força executiva, começa a fluir a partir da prescrição impeditiva da satisfação da dívida pela via executiva. E, no caso, emitidas as notas de folhas 20 e 24 em agosto de 2007 e não ajuizada a execução até agosto de 2010, a partir dessa última data, agosto de 2010, começou a fluir o prazo para a monitória. Assim, iniciada a contagem de prazo de 5 anos em agosto de 2010, esse findaria em agosto de 2015. Foi proposta em setembro de 2010. Logo, leva em consideração a data da prescrição, rejeita a preliminar. Como vota, doutora Helena? Eu também analisei como revisora, né, e também cheguei à mesma conclusão de Vossa Excelência, que a prescrição arguída não é a mesma do caso, que seria de 5 anos. Desembargador Disseu. Registrado preliminar, mérito. O apelado ao juízo da ação monitória contra Eli Aparecido de Rezende e também contra o apelante, perseguido o pagamento de 26 mil e pouco, fundadas nas menções tais, citou todos os números, emitidas pelos réus em agosto e setembro de 2007. O juiz julgou o pedido parcialmente procedente, primeiramente para excluir Eli Aparecido do polo passivo, pois ilegítimo. E, tendo em vista a procedência do pedido contraposto apresentado pelo apelado nos autos da ação indenizatória pelo apelante perante o Juizado Especial de Goiânia, converteu os documentos que instruíram a monitória. Esse é o X da questão. Então não tem como, quer dizer, até, infelizmente já foi reconhecido, foi esse o ponto de vista do juiz, e eu estou mantendo esse entendimento. Revisora. A mesma conclusão, existe lá em Goiânia uma decisão que o Exceli, funcionário dele, né, confessava que recebia todos, né? Provido é a conclusão. Preferência pelo... o 26 da pauta é apelação preferência também. Consultação. Só preferência mesmo. Né? Apelação civil 73.192/2015, agropecuária Vale Real, apelante, apelado Hilton José Shein e Márcia Weber. Bora ver aqui. Apelação civil pela agropecuária Vale Real Limitada, contra a sentença do juiz de direito da comarca de Sapezal, que nos autos da ação de embargo de terceiro, ajuizado pela apelante contra Hilton José Shein, deve ser isso o nome, e Márcia Weber Shein, julgou liminarmente improcedente o pedido por entender que o representante legal da agropecuária, embargante, que sou Cleto Weber, tinha pleno conhecimento da existência da ação de separação litigiosa ajuizada por sua irmã, Márcia, contra seu cunhado Hilton José Shein, em que se buscava, além da separação, a partilha da fazenda Encantado 4, e que a alegação de violação ao seu direito à propriedade e posse sobre a fazenda poderia ter sido feita durante o curso da demanda, ou ainda por meio de recurso de apelação, fechado. Mas assim não agiram a agropecuária e seu representante, que preferiram alegar a propriedade do imóvel quase 8 anos depois do ingresso da separação dos embargados, apenas no momento em que já expedia ordem de missão na posse em favor de Hilton José. A agropecuária apelante insiste em que é legítima a propriedade fazer Encantado e que não poderia ter manejado o recurso de apelação contra a sentença que julgou a separação litigiosa, aspas, em virtude de nunca ter sido parte no processo, e que prontamente ajuizou os embargos de terceiro quando tomou conhecimento da existência da decisão judicial que determinou a emissão de posse de Hilton José Shein na fazenda. Portanto, ela pede a reforma da sentença para que seja usada a instância de origem para regular o processamento. Nas contrarrazões, Hilton José Shein refuta os fundamentos e argue a ilegitimidade da agropecuária para propor embargo de terceiro, já que ela mesma diz ter adquirido o imóvel de Inácio José Weber, pai de Márcia Weber, que o detinha apenas por força
de liminar proferida em ação anulatória de ato jurídico. Assevera assim que, como a agropecuária adquiriu imóvel litigioso, não possuía, segundo o entendimento já consolidado pelo STJ, qualidade de terceiro, devendo ser considerado sucessor e, portanto, submetido aos efeitos das decisões proferidas na lide que envolve imóvel. Destaca, por outro lado, que o pedido contido na ação anulatória foi julgado improcedente e a liminar posteriormente revogada, o que ratifica a conclusão de que a agropecuária não é a proprietária da Fazenda Encantado 4. É o relatório. Não tem votação. Egrégia Câmara, a preliminar de ativa se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida. A controvérsia gravita em toda a da Fazenda Encantado 4, com área de 1.664 hectares, devidamente matriculado no CRI de Sapezal. Eu dou aqui a matrícula. Ao que parece, não há documentação nesse sentido, mas é o que se deduz dos fatos a seguir delineados. O imóvel pertencia a Inácio José Weber, patriarca da família Weber, tendo ele, nos idos de 99, vendido ou doado a Fazenda Encantado 4 a sua filha Márcia Weber e a seu genro Hilton José Schein. Muitos anos depois, na verdade no dia 21 de 11 de 2007, Márcia Weber ajuizou a ação de separação contra Hilton. O casal se separou, certo? E, além da separação, pediu a partilha dos bens do casal, entre os quais a Fazenda, a tal Fazenda Encantado 4. No dia 12 de 2008, durante a tramitação da ação de separação litigiosa, ciente de que a Fazenda Encantado seria partilhada, Ieda Weber Schedler, irmã de Márcia Weber, ajuizou a ação anulatória de ato jurídico, cumulado com cautelar incidental, objetivando anular a venda ou doação do referido imóvel feita lá em 99 pelo patriarca Inácio José Weber ao casal Hilton e Márcia, alegando que o negócio jurídico realizado estava viciado. O juiz suspendeu liminarmente a partilha do imóvel na separação e o devolveu às mãos do patriarca da família Weber, que tinha vendido para a filha. Este que, embora possuindo a fazenda por força de decisão judicial precária, no dia 13 de 7 de 2010, alienou a fazenda a título de integralização do capital para a Agropecuária Vale Real Limitada, que à época tinha como sócios justamente Inácio José Weber, Cleto Weber e Carlos Weber, pai e irmãos de Márcia Weber, respectivamente. No dia 2 de 10 de 2013, o juiz sentenciou ambos os feitos e julgou improcedente o pedido anulatório por entender esgotado o prazo decadencial para se requerer a anulação de venda de ascendente a descendente, revogando, portanto, a liminar que suspender a partilha e conferir a posse precária do imóvel a Inácio José Weber. Posteriormente, realizou a partilha dos bens do casal, Márcia e Hilton José, e determinou que 50% da Fazenda Encantado fosse entregue a esse último. Contra essa sentença, apenas Hilton José Scheiner recorreu, mas como não houve questionamento recursal relativo à Fazenda Encantado 6, gente, Hilton José Scheiner requereu o cumprimento da sentença, solicitando que fosse emitido na posse metade do imóvel rural que lhe fora conferido judicialmente. No dia 28 de 10, o juiz ordenou a intimação de Márcia Weber para que cumprisse a obrigação de fazer, no tocante à partilha do imóvel Fazenda Encantado 6. E, no dia 4 de 2 de 2015, considerando o descumprimento da ordem já exarada, o juiz determinou a expedição de mandado de emissão de posse em favor de Hilton José, da parte que lhe cabia na Fazenda Encantado 6. Todos os fatos até aqui narrados eram de pleno conhecimento de todos os integrantes da família Weber, até porque envolviam diretamente o patrimônio e interesses econômicos do patriarca Inácio José Weber e da Agropecuária Vale Real, cujo quadro social é completamente integrado por integrantes daquela família. Todavia, mesmo sabendo da decisão que ordenara a emissão de Hilton José na posse do imóvel, a Agropecuária ajuizou no dia 20 de 2 de 2015 embargo de terceiro contra aquela antiquíssima decisão, agindo, portanto, muito além do prazo de 5 dias só para esse fato, a partir da ciência inequívoca do ato supostamente molestando sua posse. Ademais, os próprios fatos até aqui narrados mostram muito claramente que a Agropecuária adquiriu, entre aspas, o imóvel de integralização de capital social, mas já estava plenamente consciente de que se tratava de objeto litigioso, porque, na época, seu sócio, Inácio José Weber, o detinha apenas por força de liminar. Repeti isso.
E, segundo o entendimento já consolidado pelo STJ, aspas, não se considera terceira quem adquire a coisa litigiosa, não podendo, portanto, opor embargos, aplicando os dispostos do 42 para terceiro do CPC. Cito aqui decisão do ministro Sidney Benetti, do STJ, e digo, sendo assim, de fato, são manifestamente improcedentes os embargos de terceiro manejados pela agropecuária em relação à fazenda encantada dos textos, sendo irreprochável a sentença, pelo que desprovejo o recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus jurídicos e bem lançados fundamentos, cujo pela plante com voto. Como vota a doutora Helena? Eu acompanho Vossa Excelência na integralidade, né, porque realmente eu entendi a causa. É até louvável que um pai que doou um patrimônio à sua filha queira que a sua filha continue com este patrimônio. Mas foge ao seu direito, né, exigir que, ao ela separada do marido, ela fique exclusivamente com o bem que já pertencia ao casal, né? Infelizmente, ele constituiu a empresa logo em seguida, com uma posse precária, porque foi dada pelo juízo, e ele constituiu essa empresa e constou o imóvel como capital social do imóvel. Mas a posse dele era precária, uma vez que ele já tinha doado, e essa doação ela está firme, né? Porque a irmã tentou anular essa doação à descendente, né? Mas foi julgada improcedente, não vamos entrar no mérito dessa questão. Então, infelizmente, a Márcia vai ter que dividir com o seu ex-marido esse imóvel, né, que recebeu do seu pai, infelizmente. O casamento é isso, né, é ônus e bônus. Então, eu acompanho Vossa Excelência na integralidade. Sim, senhora. Desembargador Disseu, de acordo? Então, a conclusão é recurso desprovido no sendo voto relator unanimidade. Continuando nosso trabalho aqui, eu coloco o julgamento 10 da pauta geral também, por preferência. É um agravo instrumento 96.691/2015, agravante rádio A Voz do Oeste Limitada e agravados Silvano Paulo Moreira de Cartilho e outros. Isso aqui é um agravo instrumento interposto pela rádio A Voz do Oeste Limitada contra a decisão provedida pela juíza de direito da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de manutenção de posse, ajuizada contra agravante por Silvino Paulo Moreira de Castilho, Rosimério Baster Moreira de Castilho e pelo espólio de Evanil Antônio Posetti, não obstante a extinção do respectivo processo possessório, sem resolução do mérito, a falta de condição da ação, que era ilegítima das partes, ordenou a reintegração de posses agravados na litigiosa e, em seguida, chamando o processo à ordem e, em juízo de admissibilidade recursal, recebeu apelação apenas no efeito devolutivo, reiterando, consequentemente, a imediata reintegração dos agravados na área do imóvel litigioso, com remoção de todos os objetos existentes no local, inclusive da antena de transmissão da rádio A Voz do Oeste Limitada, ordenando as providências necessárias para que seja excluída a permanência da agravante do imóvel. A agravante lança pesadas críticas à sentença e sustenta que o processamento do recurso de apelação, sem efeito suspensivo, irá causar lesão grave de reparação, sobretudo porque implicará a demolição da sede da empresa. Pede a concessão do efeito suspensivo e para que a apelação também seja no efeito suspensivo. Essa decisão minha, que recebeu o recurso de agravo, deferiu esse pedido e suspendeu a decisão da juíza. Nas contrarrazões de florestais, os agravados suscitam preliminar de defeito de representação decorrente de procuração não juntada e cessação da representação, de preclusão recursal em razão de o recurso já havia sido recebido por decisão anterior, de extemporaneidade em virtude da interposição do recurso antes da publicação da decisão agravada, de ausência de peça obrigatória, que é a cópia da decisão agravada, sede da ultimação, e ainda de descumprimento do 526, bem como no mérito defendo o acerto da sentença, pugnando, pois, pelo não conhecimento do recurso e ou, alternativamente, pelo desprovimento dele. É o relatório. Não existe sustentação oral. Olha, eu estou rejeitando essa preliminar de defeito de versão decorrente de procuração não juntada, executada. Isso foi objeto de discussão, não sei se o advogado é aquele lá que está nos assistindo, mas isso já foi objeto de uma longa discussão, inclusive numa ação cautelar que teve. Nós tivemos a oportunidade de também, coincidentemente, num plantão, a juíza voltou a decidir novamente pela remoção da rádio. E eu, coincidentemente, estava nesse plantão, onde foi sexta-feira a decisão, eu tive que suspender novamente a decisão, mas já com segurança que eu conhecia os fatos, mas por uma coincidência.
Então, eu estou rejeitando. A doutora Helena fez a revisão do processo, quer me dizer se... é agravo, está certo, é agravo, é porque... A única objeto aqui é o efeito devolutivo do recebimento da apelação. Da apelação, exatamente. Então, ou o senhor eu entendo, não sei se é o caso, que ou está previsto na lei, ou não está previsto na lei, do efeito. Então, se é dentro da lei, é do efeito. Vamos ver. A lei específica. Aí é o seguinte, para mudar isso aqui, não é uma grave, seria uma medida para analisar a urgência, né, de dar um efeito específico, só do motivo. Então, eu tenho que ver o que o senhor vai fazer. Eu digo assim, embora as partes se alonguem extensamente a respeito do acerto ou não da sentença proferida nos autos originários, o não processual diz respeito precisamente aos efeitos sobre os quais o recurso de apelação interposto só devolutivo ou devolutivo suspensivo. Para evitar tautologia e em prestígio a duração razoável do processo, transcreva abaixo tópicos da decisão de folhas tais que bem inferiu o mérito da matéria sobre o julgamento. De fato, causa espécie, leitura absolutamente precária e perfunctória, porque a grave é assim. O fato da extinção do processo referente à ação possessória, sem resolução do mérito, justamente a falta de condição da ação, ou seja, de condição essencial que impede a instauração e o desdobramento válido do processo judicial e, portanto, qualquer possibilidade de acertamento jurisdicional da matéria, mas, ao mesmo tempo, a concessão agregada à extinção de provimento judicial de cunho tipicamente meritório em proveito da parte litigante adversária. Esse aspecto, dado o caráter processualmente insólido da medida, já justificaria, por si só, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para melhor análise do problema. Porque a juíza extinguiu o processo a possessório sem resolução do mérito. E, ao mesmo tempo, deu o mérito. Mandou reintegrar as partes. É por isso que teve esse imbróglio. De todo modo, considerando ainda, e se realmente são verídicas as informações prestadas pela agravante, porque aqui eu estou falando lá do quando eu recebi, e depois considerei que realmente foi isso. O fato intrigante do recebimento da apelação, quase 2 anos depois da interposição, ainda tem mais esse problema. A apelação foi interposta e a juíza não recebeu. Só 2 anos depois. E aconteceu algo muito interessante. Eles vieram aqui no tribunal, entraram com a cautelar para forçar a juíza a receber o recurso. Ela não recebia. Bom, eu, inativamente, dei essa cautelar. Não podia ter dado isso. Mas logo em seguida eu me retratei, fiz uma meia-culpa, dizendo que não podia. Se o juiz senta em cima do processo, sabe, que vai na corregedoria, que vai, e não cautelava buscar esse efeito. Porque eles entendiam que interposto a apelação, o relator, com aquela hipótese. Mas não tinha nem relator ainda, estava lá embaixo, nem tinha recebido ainda. Então eu cometi eu devia ter 1 hora de sono, mas depois eu dei uma decisão extinguindo a cautelar, certo? E dizendo justamente isso. Tá? Aí depois de 2 anos a juíza recebeu a apelação, mas recebeu só nesse efeito. Aí eu digo, o fato da extinção do processo, repita-se, sem resolução do mérito, mas com agregação de provimento de cunho tipicamente meritório em favor de um dos litigantes, o fato de o recebimento do apelo decorreu, em alguma medida, da concessão de decisão liminar à ação cautelar pelo tribunal, que é assim que eu me referi, o doutor está ali assistindo, a possibilidade da ocorrência de prejuízos materiais e morais, caso a sentença seja eventualmente cumprida, arrancar a tal da rádio, e, na sequência das possibilidades modificadas pelo tribunal com reversão do quadro fático, e, por fim, a possibilidade do recebimento do apelo em tais casos também no efeito suspensivo, quando as circunstâncias do caso recomendam enfaticamente a medida, admito que o pleito de concessão da medida que eles deve ser atendido. Essa foi a decisão que eu dei lá quando eu suspendi a decisão, que eu estou reproduzindo como razão desse dia, porque eu não entendi que não houve modificação, então eu estou mantendo. Aí eu digo, acrescento ainda, doutora Helena, que a regra geral é o recebimento do recurso da apelação no duplo efeito, exceto nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Mas eu não posso fazer nada, eu não posso matar a juíza. O que eu posso fazer Não estou falando da juíza, o senhor está botando...
A juíza dormiu. Todo mundo dormiu aí. Não. Bom, Aí todo mundo cumpriu o hino nacional, deixado eternamente diversos prêmios. olha, e que se não bastasse, mesmo nessas hipóteses, mesmo quando é o caso só no devolutivo, as quais, como em toda exceção, já merece por si só interpretação restritiva, o artigo 508 autoriza ainda que o judiciário conceda efeito suspensivo, inclusive a recurso aos quais, pela moldura normativa, a princípio não se veste desse atributo, desde que, para tanto, reste plausível a ocorrência de lesão grave, etc. Então, olha, eu infelizmente não tenho como me afastar daquele posicionamento que eu adotei lá, certo? De mandar que se processe, então, a ação possessória. Eu estou, então, dando provimento ao recurso para receber a apelação. Isso aqui é só apelação, no efeito suspensivo também. Já vai vir, já chegaram a apelação. Já chegou aqui no tribunal a apelação. Já estou com o recurso pronto. Eu mandei para revisor, inclusive. Já está para revisor. É. Não, mas já foi a semana passada. Então está vinculado. Sim, mas os recursos que foram, se já foi. Ela já lançou para esse dia? Não, eu posso. Só se lançar para esse dia ou lançar no próximo. Pois é. Porque eu já mandei para lá, inclusive, para ela. Vai. E parar o judiciário, ainda mais cortando dinheiro para a eleição do voto eletrônico? Bom, então eu, sem mais delongas, estou, então, provendo recurso para atribuir efeito suspensivo à apelação. Eu acompanho Vossa Excelência, não tenha dúvida. O 520 ele é específico, os casos que cabe devolutivo. Então, aqueles que não cabem é suspensivo também. E, então, teria que ser suspensivo, a não ser que tivesse alguma outra medida de urgência para explicar, para não dar esse efeito, mas acompanho Vossa Excelência. Os recursos desprovidos no relatório. Bom, esse aqui é com a participação do Ministério Público. Preferência? Não. Não, é só MP. MP. Deixa eu ver isso aqui, porque recurso provido, o Ministério Público sugerindo o provimento do recurso para nossa fronteira. Bom, esse aqui é o seguinte: é a modificação de visita, criança de tenra idade. O parecer ministerial é pelo provimento do recurso para voltar à situação anterior, porque a modificação não é recomendável. Eu estou é agravo de Rondonópolis. E eu estou, então, aqui a emenda ficou assim, ó: ação de redução de visita, menor de tenra idade, ausência de modificação da situação fática anterior, ausência de prova de barreiras levantadas pela mãe, a convivência com o pai e com os filhos, decisão reformada, recurso provido do seu parecer ministerial. De acordo? De acordo? Recurso provido. Vai fazer isso tudo depois. Esse aqui também, com o Ministério Público, é o número 12 da pauta, parecer pelo provimento. Ratifico o parecer escrito. Pelo provimento do recurso, eu estou provendo o recurso aqui. Agraciamento, ação e restrição de posse, compra e venda de semi-reboques com cláusula de reserva de domínio, crédito arrolado em recuperação judicial, credor que não se insurgiu no momento próprio, impugnação apenas na classificação do crédito, crédito não excluído dos efeitos da recuperação, homologação do plano de recuperação judicial, nova ação, recurso provido. Então, no mesmo sentido do Ministério Público, eu estou provendo o recurso. Ele não Mas ele não foi. É cláusula com reserva de domínio. Reserva de domínio. Quer que eu faça a leitura do voto? Não, obrigado. Então, é um semi-reboque. O juiz determinou a imediata reintegração de posse de 5 semi-reboques, objeto de contrato de convênio com reserva de domínio. Né? Então, eu estou, então, provendo o recurso para que esses semi-reboques fiquem fora da recuperação e a transportadora Guanabara, em recuperação, possa utilizar. Estou provendo o recurso, sim, senhora. Então. Estou, sim, senhora. Sim. Não, o pedido foi deferido para determinar. E a transportadora agravou dessa decisão, porque ela quer o semi-reboque. E eu estou provendo para reformar a decisão do juiz e mandar resolver. Permanecer com ela. Sim. Revogando a... Isso. Recurso provido.
Não, eu vou ter que ler o voto. Fora a blindagem. A discussão a respeito da possibilidade ou não da extensão dos efeitos da blindagem para além das hipóteses na lei, ou ainda da essencialidade ou não do semi-rebox em questão, a meu viso, é totalmente prescindível, por vários motivos. Primeiro, ao que transparece dos autos, no momento oportuno, no transcorrer da recuperação judicial, olha, fico conversando e não vê meu voto, fico conversando e não escuto meu voto. Então, é o pedido de vista do primeiro vogal e a doutora Helena aguarda. Não, ela vai. Isso aqui. Só anunciar. São os que o senhor já vai. Só esses dois aqui? E mais esses daqui. Então, o 17 e o 24 da pauta ficam... Não, cada um. 17. Ah, 17 provido parcialmente e o 20, ambos os recursos. Tá? O 17. E o 24 desproveram ambos os recursos. Isso aqui. Providos 11, 18, 19 e 20. Desprovidos 3, 6, 7, 13, 14, 25, 28 e 29. E parcialmente providos 22 e 23. Doutora Helena, 15 e 16. Desembargadora Helena, 15 e 16. É, falta ela anunciar. Olha, O 15. Tem alguém em preferência? Não? Então tá. É recurso de agravo de instrumento, ação de emissão de posse, imóvel arrematado em leilão pelo agravado, requisito do artigo 1245 do Código Civil, ausência de registro do bem junto ao tabelionato competente. Aqui é simples. A ação é de emissão de posse, porque o autor comprou o bem em leilão extrajudicial que foi retomado do mutuário. E aí o juiz concedeu a liminar, mas ele agrava porque ele, apesar de ter comprado o bem, ele não registrou. Então, ele não sendo proprietário, é uma ação real, né? Então, eu estou, neste sentido aqui, dando provimento ao Eu estou agravo. de acordo, doutor Disseu. Mesma coisa, né? De leilão extrajudicial. Também neguei provimento. De acordo, doutor Disseu, de acordo. Negou provimento também a esse recurso. Nada mais à venda. Inclusive, desembargador, só mais um minutinho. Neste daqui, é o contrário. É o mesmo caso de compra de bem, emissão de posse, deu a liminar, só que ele alega que, em juízo, ele junta uma escritura dizendo que o cara não tinha registrado. Só que não é verdade. Aí, nas contrarrazões, o próprio juiz, ele junta a cópia integral, ele registrou sim. Então, ele agiu de má-fé. Então, eu estou aplicando uma multa dele de litigância de má-fé por ter agravado. Eu estou de acordo, doutor Disseu, de acordo. Sobre o valor também? da causa. Então, registrei, tá? Registrado? nesse pedido de vista da desembargador Disseu, a doutora Helena já havia votado. Não, doutora Helena, desembargadora Helena, a senhora votou no pedido de vista já ou não? A senhora aguarda? Ou alguém acompanha? Nesse pedido de vista, ela aguarda, ela falou que aguardava, é. Tá. Eu falei que também aqui, então, É. tem que voltar um monte de É dia 8 mesmo? dia 15, Dia- que é feriado. Dia 15 tem sessão. Hoje é feriado, vai trabalhar.
Não. Dia 7 é feriado. Dia Mas- 8 Não, vai não, trabalhar. 7 é segunda, vai trabalhar e o terça é feriado. Nada mais havendo declarado a presença, agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde.